A convidada de hoje do Câmara Entrevista é a comandante do Corpo de Bombeiros de Bagé, Major Sulenir Abreu da Rosa. Obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui conosco no Câmara Entrevista. Obrigada. Gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade, de estar divulgando o nosso trabalho. Sulenir, como é que é a estrutura do Corpo de Bombeiros de Bagé? Quantas cidades atende? Tem alguma equipe com habilidades específicas? O Corpo de Bombeiros de Bagé atende as cidades de Aceguá, Ulha Negra e Candiota, Atualmente eu também sou subcomandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Livramento, que comanda até Uruguaiana. Na verdade, assim, o Corpo de Bombeiros ele está sempre se reaparelhando também e em treinamento constante, porque as situações que aparecem para o bombeiro fazer frente, elas são as mais diversas. Na verdade, você costuma falar que se a gente não sabe de quem é a responsabilidade ou quem é que vai resolver aquele caso, chama o bombeiro, Então, a gente está sempre procurando fazer os treinamentos, a gente faz bastante treinamento, resgate veicular, salvamento em altura, E que são o que mais acontece aqui na região, Inclusive, a cidade está crescendo verticalmente, Nós já tivemos um treinamento para elevadores também. Uhum. Até nessa situação que está acontecendo agora em Brumadinho, lá em Minas, os bombeiros é que estão fazendo todo o trabalho pesado, do resgate das vítimas e uma situação que muitas vezes parece não ter preparo, porque não se espera que vai acontecer. Já tinha o caso de Mariana há 3 anos, então tinha um certo, mas é aquela questão de tem que se adaptar e tem que fazer e tem que ir atrás, É verdade, na verdade o serviço de bombeiro, ele é um serviço muito pesado, E normalmente as pessoas ligam o nosso serviço somente a combate a incêndio. Mas na verdade não, a gente tem um trabalho prevencionista muito grande, Nós retiramos fontes de perigo. Na verdade é trabalhar na prevenção para que fatos como aquele não aconteçam, Então a gente faz as fiscalizações dos locais, procurando que tenham o mínimo da prevenção de incêndio nos locais, E se adequem dentro da legislação atual da Lei KIS, que depois mais adiante acho que a gente vai conversar sobre isso. E também a gente retira fonte de perigo. Um exemplo aqui em Bagé mesmo, já fizemos retirada de fonte de perigo, seria enxame de abelha, de camotim, nas praças, nas residências. Fizemos corte de árvore também, que esteja sob risco de cair em residência, ou sobre a rede elétrica, E isso aí tudo é feito assim no momento que a população não está muito observando, que só pensa, o caminhão só liga a sirene e sai para o incêndio, Mas na verdade a gente está sempre trabalhando no trabalho prevencionista. E o verão ainda está na metade, E a gente já teve alguns registros de afogamento, tanto aqui no município como na região. O número de casos está na média? Bruno, então, isso é um assunto preocupante, afogamentos. Bagé estava mantendo uma média até 2015, mais ou menos, de uns 4 afogamentos por veraneio, que compreende os meses de novembro até março, mais ou menos, que a gente... E aí, isso aí se traduz durante o ano, porque não acontece durante o ano, mas é nessa época aí. Então, eram média de 4, mas em 2010 tinha acontecido 5 afogamentos, Só que, e aí depois nós baixamos para 3. Ano passado nós tivemos apenas 1 afogamento. E Bagé esse ano nós já temos 4 afogamentos. Então, está preocupante, porque o verão está um calor intenso, As pessoas realmente buscam os balneários improvisados, para se refrescar. Também tem a questão da pescaria, Aí enreda a linha lá, vai o pescador lá, desenreda a linha, ingere bebida alcoólica, às vezes se alimenta uma comida muito pesada e realmente dá o problema, da congestão, que antigamente nossos pais falavam, da congestão, a gente não acreditava, Você achava que era coisa só para não ir para a água, A comida vai para o estômago e precisa do sangue ali para fazer, a digestão. E ao mesmo tempo tu tá fazendo um esforço com os braços, com os membros inferiores e superiores, e tu tá bombeando sangue para as extremidades, E aí dá esse problema realmente. E um dos casos foi, congestão. E isso foram situações totalmente diferentes, A gente teve um afogamento que foi na piscina de um clube, que foi durante uma festa, Outro enquanto pescava, outra pessoa no arroio. Então, quais são as recomendações gerais, assim, para os banhistas que procuram as sangas, os arroios, os açudes da região e até mesmo as piscinas de clube, Que às vezes a gente pensa que não apresentam perigo, mas
uma pessoa despreparada, que não sabe nadar, ou até mesmo crianças, pode se tornar perigoso, né? Bom, assim, em princípio, as piscinas dos clubes a gente fiscaliza, né? Eles têm que ter o guarda-vidas desde 2013, desde janeiro de 2013, né? Tem guarda-vidas treinados, isso aí já dá uma segurança maior à população. Vamos para as piscinas dos clubes, né? Mas a gente sabe que o pessoal vai buscar os balneários improvisados, né? Então, outra orientação. Vão a locais ao abrigo da Operação Golfinho. Nós temos salva-vidas em Candiota e, embora Lavras não faça parte aqui do 10º BBM, né, da linha do meu comando, a gente orienta também que o pessoal busque a Praia de Lavras, né, porque tem salva-vida treinado lá, do Corpo de Bombeiros, no caso, né. Embora isso, a gente sabe que o pessoal vai ir para local improvisado. Então, assim, a orientação as boias, elas são muito nocivas nesse caso, porque as pessoas, quando elas estão seguradas em algum meio que flutue, elas se arriscam mais, e aí perde a boia da mão, né? Então, a boia, assim, ó, para criança, com extrema vigilância, mas a orientação é colete salva-vidas. A pessoa usar colete salva-vidas. Não ingerir muito alimento, né, antes de entrar na água, bebida alcoólica não seria o ideal, né? E na cidade, a gente tem também a questão das piscinas nas residências, né? Que acontece, animal doméstico. A gente não tem o quantitativo de animais domésticos, mas acontece de se afogar muito animal doméstico. Então, em outros locais, as crianças também, né? Podem até tem essa questão mesmo das chuvas, né, intensas, e quem tem piscina em casa normalmente coloca uma lona, às vezes, em cima da piscina para evitar. Nada, né? E que, além, não protege no caso de queda, né? Se cai uma criança ou um animal, ele é até pior, porque se enrola ali e acaba podendo virar óbito. Né? Na verdade, assim, a gente gostaria que todo mundo tivesse a piscina bem cercada ali, com um meio que a criança não pudesse entrar, né? O animal doméstico também. Mas a orientação é ao contrário do balneário improvisado, né? A gente orienta que deixe boia dentro da piscina. Porque normalmente a criança ou o animal doméstico não alcança na borda, né? Então, deixando a boia ali é uma chance maior. Meio dele. Pode deixar quantas boias quiserem dentro da piscina, cuidado redobrado, né? Mas claro, sim, com certeza. E existe a Operação Golfinho em alguns dos balneários aqui da nossa região? Em Candiota e em Lavras do Sul, da nossa região aqui, os mais próximos. Que torna mais seguro, né? Recentemente houve registro de sinistro em uma residência, né, em um apartamento aqui num condomínio da cidade, em virtude do ar-condicionado. Qual é o tipo de ocorrência mais comum relacionada às altas temperaturas? Olha, assim, ó, a questão do ar-condicionado é uma questão que pode acontecer com qualquer eletrodoméstico, né? A gente tem bastante casos de focos de incêndio, né? Que não se tornam um grande incêndio que nem aconteceu ali, que são oriundos da utilização do equipamento elétrico, né? Então, o que a gente orienta? Que a pessoa não abafe o equipamento elétrico, né? Que não saia da residência também e deixe ligado, como acontece no inverno com os lençóis térmicos, né? E normalmente as pessoas aqui em Magé têm deixado muito a máquina de lavar ligada, funcionando. Tá dando bastante incêndio com máquina de lavar. Eu não sei bem assim ao certo como é que foi, né, ali na residência, isso aí é um fato que ainda vai ser investigado, né, o que houve. Mas a questão elétrica, ela é complicada, é causadora do foco de incêndio, né? E por isso a importância da incêndio, né, que tenha o sistema de prevenção, que normalmente na residência a gente não tem, mas nos locais que tem público, o que nós fiscalizamos, porque esse pequeno foco de incêndio ele vai ser debelado rapidamente, né? E aí não vai nem haver a necessidade de chamar o Corpo de Bombeiros. Eu vi ontem também uma entrevista de um diretor de distribuição da CE e ele dizia que quando a pessoa instalar um ar-condicionado na residência, mesmo que já tenha um, for instalar outro, que faça esse comunicado, né, para a companhia, até para preparar, para ver se de repente a rede elétrica tem preparo, porque isso pode acontecer, né, a questão da sobrecarga e pode vir a ocasionar um incêndio. A questão da rede elétrica, ela é bem complexa, né, o pessoal utiliza às vezes extensões, T, né, que a gente conhece, e isso aí não é nada aconselhável, né? Claro. O incêndio da Boate Kiss, né, que a gente falava antes, que completou 6 anos, agora dia 27 de janeiro, trouxe como resposta a Lei Kiss. Qual é a efetividade da lei no sentido de diminuir as situações de risco? Bom, assim, Bruna, eu acho primeiramente eu tenho que falar assim que a gente lamenta muito essas tragédias, né, que aconteceu na Boate Kiss e Brumadinho, né. O bombeiro tem esse espírito humanitário e
Realmente a gente sofre muito com isso, né? A tragédia da Boate Kiss, ela trouxe toda uma reformulação da legislação, né? E aí agora a gente tá cobrando essa nova lei, que é chamada Lei Kiss, né? É uma lei, claro que ela ainda deve sofrer algumas alterações, né? Mas ela está bem exigente mesmo para os locais, assim, de reunião de público, principalmente, né? Para as empresas. E é isso, né? E dentro disso, como é que está o trabalho de análise e os prazos para a elaboração do PPCI em Bagé? Importante nós falarmos isso aí. Na verdade, assim, aqui em Bagé, a gente tem uma situação que o pessoal procura se adequar bastante, né, dentro da legislação. Nós também fiscalizamos bastante. E em troca disso, a gente procura respeitar os prazos. Os nossos prazos, eles estão, até mesmo quando estava o restante do estado bastante atrasado, né, em relação aos prazos, nós estávamos mantendo uma média ali, né? E agora a gente está bastante adiantado. Como o CLCB, que é aquele para risco baixo, né? Tipo, salão de cabeleireiro, alguma coisa assim, é possível retirar pela internet, então melhorou bastante pra gente, né? Então a gente está podendo atender a população com mais efetividade. Claro. E Bagé tem uma lei que restringe o uso dos fogos de artifícios, né, com estampido. Quais as dicas para o uso seguro desse tipo de artefato? Olha, o que eu vou dizer? Não use, né? O ideal é não use. O ideal é não usar, né? Se usar criança, animal doméstico, não, né, gente? Criança não, né? Animal doméstico também não. Até eu vi uma imagem que me chocou bastante ali do cachorrinho, né? Que colocaram perto do focinho dele. Quebrou, teve várias fraturas e coisa e tal. O animal não podia nem se alimentar. E a criança, então o fogo de artifício, ele é responsável por amputações, né? E a gente faz a fiscalização disso daí juntamente com o Exército, né? A gente que controla esses... Na verdade, a criação do equipamento ali, né? A fabricação do equipamento. Mas a venda no comércio, realmente, né? A gente orienta que o pessoal não utilize, né? Além do barulho também, que o barulho é muito ruim para os animais e para as crianças que são deficientes, portadores de alguma necessidade especial, né? Elas sofrem muito com isso. Então, a gente gostaria até que não tivesse som, né? Seria melhor para todos, né? Ou menos pior. Recentemente também houve registro de uma morte na zona rural em virtude de um raio, né? Nesses temporais que estão acontecendo na região. Qual é a orientação para quem é surpreendido por uma tempestade em um espaço aberto, como no campo? Tá. No campo, né? Então, seria não ficar próximo de árvore, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, né? Vou para baixo da árvore para me proteger. É pior, né? Atrai. Cercas também não, né? E procurar reduzir a silhueta dela, né? Ela se agacha e fica em posição fetal quando estiver muito intensa a tempestade, né? E depois pode retornar à posição normal. É o jeito de se abrigar, né? Na cidade a gente tem uma exigência da Lei Kiss, né? Que é o sistema de proteção para descarga atmosférica, que são instalados nos prédios, né? Claro que alguns às vezes pedem isenção lá para nós, né? A gente faz o cálculo ali, coisa e tal. É possível, pela área de cobertura, às vezes, liberar algum prédio, né? Que esteja coberto por outro, alguma coisa assim. Mas a cidade, dentro da cidade, está totalmente coberta, né? É importante também ter, e tem alguns proprietários rurais que já têm essa conscientização de querer colocar nos seus silos, mesmo que não seja necessário, eles apresentam para nós o plano ali já colocando pela segurança das pessoas que trabalham ali e da própria safra deles, né? Então, claro, é importante. E em casa, quais são os cuidados básicos durante uma tempestade com raios? Por exemplo, entrar no banho durante uma tempestade forte, é aconselhável, não é? Tirar as coisas da tomada? Que tipo de cuidados a gente deve ter? Olha, assim, a gente sempre fala para as pessoas que a questão elétrica é um ponto nevrálgico, né? Então, o ideal não vai colocar o celular para carregar, que é uma coisa muito comum que todo mundo tem, né? E vai ficar no celular ali durante uma descarga atmosférica, né? Tem que evitar realmente ficar mexendo em aparelho eletrodoméstico, né? Mas como a gente tem essa proteção na cidade, então a gente não tem tantos casos, né? Acontece mais na zona rural mesmo. Até essa questão do celular, foi bom ter vindo à tona, porque tem alguns casos que aparecem, eu não conheço nenhum
aqui da nossa cidade, né, a nossa região. Mas a gente vê histórias na internet da pessoa botar o celular para carregar e ficar falando ou mexendo no celular e também pode ocasionar até morte, né, em alguns casos. Quem nunca, né? Quem nunca colocou o celular na tomada e foi atender uma ligação, alguma coisa assim. Mas a orientação é essa, né, para equipamento elétrico, a gente não ficar mexendo mesmo nele, porque vai passar uma corrente ali, né? Aqui em Bagé mesmo, a gente não tem esses casos. São casos que a gente lê mais em cidades mais distantes, né? Sim. Como é que foi o trabalho dos bombeiros em Bagé no mês de janeiro? Que foi um mês que registrou recordes de precipitações, né? Muitos anos que não chovia tanto, foram mais de 400 milímetros de chuva. Como é que foi o trabalho de vocês? Olha, assim, ó, ainda bem que a gente tem as nossas parcerias, né? Agradecer ao pessoal da Defesa Civil, do município, que sempre nos apoia, a Prefeitura Municipal, que está conosco sempre, a CE que faz os rebaixos de rede para nós, para a gente cortar árvores, porque quando começa a ventar ou a precipitação de chuvas, né, a gente já fica preocupado, olha, vai cair árvore em cima da residência, vai ter alagamento, né? E o interessante aqui da nossa região de Bagé é que a gente tem os alagamentos, né? E em virtude de algum entupimento, alguma coisa assim, mas aí a prefeitura nos auxilia ali, a gente consegue resolver. Mas às vezes a culpa é do proprietário, né, também. Vamos falar de culpa, né? A culpa é do proprietário também. Porque ele tem que fazer a limpeza da calha dele, né? Tem que fazer a poda das árvores, porque senão vai acontecendo entupimento e depois quando vem a chuva, né, aí acaba atingindo a residência, entra água para dentro. E também é culpa de cada pessoa que joga o lixo no chão. Ah, com certeza. Isso causa entupimento dos bueiros, até entupimento de calha, às vezes, de tirar alguma coisa para cima da casa, enfim. E até às vezes o toco de cigarro, né, que a pessoa pensa que não tem mal nenhum, vai juntando e numa quantidade pode causar esse tipo de problema. É verdade, né? E no período de férias, muitas famílias viajam por períodos mais longos, né? Qual é a orientação com relação a eletrodomésticos, equipamentos elétricos e gás de cozinha, quando vai sair de casa? Tá, muito importante, agora falou em gás de cozinha, né? A gente, há pouco tempo atrás, a gente fazia fiscalização das mangueiras e válvulas dos botijões, a gente tinha uma tabela lá no quartel, que a gente acompanhava, orientava as pessoas, conseguimos doações no comércio e a gente fazia a troca, né? Porque tem uma vida útil aquele equipamento ali. Até dizer para o pessoal conferir o seu em casa, né? Porque vence, a gente nem se dá conta, né? Quando eu vou ver também já está vencido lá em casa lá. Isso aí é uma coisa importante. Mas a orientação é realmente desligar tudo, né? Desligar o gás, limpar a geladeira, deixar aberta ali e deixar tudo desconectado da rede elétrica seria o melhor, né? E nesse caso aí, procurar a cada 5 anos fazer a troca, né, das mangueiras e das válvulas, porque o botijão é uma coisa importante ali na residência, né? Como a gente não exige plano de prevenção para a residência, a gente fazia uma conscientização e sempre a prevenção é o melhor negócio, né? Então, vou lhe agradecer por estar aqui conosco hoje, participando do Câmara Entrevista, dando essas dicas para as pessoas, né, tão importantes, que às vezes são coisas óbvias que a gente não para pensar e que pode colocar uma vida em risco, né? Ou até estragar os nossos bens materiais também, que a gente conquista com tanta dificuldade, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, dando orientações, conversando sobre esse importante trabalho do Corpo de Bombeiros e lhe parabenizo, como bem a toda a equipe, por esse trabalho muito bem realizado por vocês. Muito obrigada, Bruna. Queria agradecer a oportunidade de vocês, da gente estar divulgando realmente, né? E poder fazer esse trabalho, que a principal parte do nosso trabalho é a prevenção, né? Então, poder orientar a população para que os sinistros não ocorram, né? E aí, menos trabalho para nós, melhor ainda, né? Então, o Câmara Entrevista encerra aqui. Voltamos no próximo domingo, às 6 da tarde.